Bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, dos jornais Hoje News e o Paraná. Nós estamos nesse momento aqui no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, onde o secretário municipal de saúde, Rubens Grepp, vai falar com a imprensa sobre a mudança, na lista de espera das UPAs a partir de hoje, que será divulgada aí no portal do município. E a gente vai acompanhar ao vivo por aqui. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Eu vou contextualizar um pouquinho essa demanda, depois a gente abre para questionamentos. A Sônia é gerente de atenção às urgências da Secretaria de Saúde. Ela responde atualmente pelas UPAs, as unidades de atendimento, e pelo atendimento pré-hospitalar móvel, SIAT e SAMU. Ela responde por essa política e acompanha diariamente todas as demandas que nós temos em relação ao perfil de pacientes que aguardam por leitos de internação hospitalar. A UPA ela é uma unidade pré-hospitalar fixa, definida por uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2048 de 2002, quando do início da implantação da política de atenção às urgências. Posteriormente, esses serviços passaram a ser implantados no país e eles foram sendo regulamentados. Inicialmente, na portaria 2048, se estabelece que a unidade de pronto atendimento é uma unidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e o serviço hospitalar e serve como unidade de estabilização para o atendimento pré-hospitalar móvel, até que se localize o leito mais adequado para o atendimento dos nossos pacientes. Posteriormente, esse perfil de atendimento ele foi se modificando e as portarias que foram regulamentando essas unidades também foram trazendo para as UPAs um perfil de atendimento mais complexo. Então, hoje o que a gente tem é que a unidade de pronto atendimento ela pode permanecer com alguns pacientes até o término do seu tratamento, desde que este seja o indicativo do médico assistente. Isso a gente precisa deixar bem claro. Então, a partir do momento que um paciente ele dá entrada na unidade de pronto atendimento para observação, ele tem uma definição e uma conduta clínica que passa a ser tomada pelo médico assistente, com base num diagnóstico, numa hipótese diagnóstica. Essa hipótese diagnóstica ela pode ser confirmada ou não e a demanda desse paciente pelo leito hospitalar pode se modificar ao longo da sua permanência na unidade de pronto atendimento. Então, um paciente, por exemplo, ele interna com uma diarreia, um quadro de diarreia, num primeiro momento é um quadro passível de ser resolvido numa unidade de pronto atendimento, o paciente ele vai ficar 1, 2 ou 3 dias e retorna para o domicílio. Eventualmente, esse quadro de diarreia pode ter uma associação com outro problema mais grave que foi identificado posteriormente, após análise de exames, e esse paciente passa a necessitar de cuidados hospitalares que não são possíveis de serem realizados. Então, a partir deste momento, o médico assistente ele vai solicitar via central de leitos uma vaga hospitalar. A central de leitos ela é um recurso de regulação de leitos do estado do Paraná. A gente precisa deixar muito claro que a gestão hospitalar é do estado. Então, todos os serviços hospitalares eles são regulados, controlados, autorizados e pagos com recursos estaduais. Todos os municípios, então, eles inserem as suas demandas nessa central de leitos, que possui médicos reguladores que vão avaliar o grau de prioridade desses pacientes e quais os hospitais mais adequados, considerando todo o contingente de solicitações que existem naquele momento. Então, se na tela desse regulador existirem 100 solicitações e houverem 50 vagas disponíveis, eles vão definir quem são os pacientes que vão sair num primeiro momento e aqueles que aguardam, de acordo com a característica do paciente e a necessidade que ele apresenta de cuidado hospitalar. Esse processo ele também pode ter mais uma variável, que é o chamado, conhecido vaga zero. A vaga zero é um dispositivo que o SAMU, o Serviço Pré-Hospitalar Móvel, pode lançar mão quando inexistem vagas disponíveis e a situação do paciente implica em risco iminente de morte muito rápida ou risco de amputação de membros. Então, a despeito da existência de vaga em serviços de referência,
o SAMU pode sim retirar um paciente de dentro de uma unidade de pronto atendimento após a solicitação do médico dessa unidade de pronto atendimento e colocar no hospital mais adequado. Toda vez que o SAMU utiliza o recurso vaga zero, fica claro que não existe vaga e não existe maca para se colocar esse paciente. Então, muitas vezes, o SAMU acaba deixando uma maca das ambulâncias dentro de um hospital para que esse paciente permaneça lá. E, obviamente, a ambulância fica parada para atendimento pré-hospitalar. Então, é um recurso que só pode ser utilizado em casos extremos, né? O médico, então, assistente na unidade de pronto atendimento, quando ele reconhece essa necessidade de urgência, né, do quadro clínico, de acordo com os critérios clínicos e protocolos que já fazem parte da política de urgência, ele vai definir ou por uma solicitação de leitos via central de leitos, ou por uma solicitação de vaga zero, ou os dois, né? Muitas vezes o paciente ele tem uma solicitação na central de leitos e o paciente agrava seu quadro, não sendo permitida a espera prolongada por esse leito, e aí o médico solicita via 192 a vaga zero, e o SAMU, por meio da central de regulação médica, então vai tentar fazer essa retirada desse paciente, tá? Todo paciente que é inserido na central de leitos, esse sistema ele é online, né? Então o médico da UPA ele faz essa inserção. Para a inserção na central de leitos, exige-se uma hipótese diagnóstica e pelo menos exames complementares mínimos que comprovem aquela hipótese, né? Então essa solicitação não é feita nos primeiros 15 minutos, 30 minutos, normalmente demora algumas horas após a entrada do paciente na central de leitos, na unidade de pronto atendimento, né? E ela precisa obrigatoriamente ser atualizada, tá, a cada 24 horas. Tá? Então, por isso que nós temos os médicos visitadores. Quando a gente diz assim, nós temos 5 médicos de plantão na UPA, né? 2 médicos, eles têm o papel de passar a visita em todos os pacientes internados e atualizar a central de leitos. Então, eles solicitam novos exames no início da manhã. Após a realização desses exames, eles atualizam os dados na central de leitos, né? E isso precisa ser feito diariamente, tá? Se não for feito, a central de leitos derruba a solicitação, né? Ela não mantém a busca de vaga para este paciente e interrompe todo o processo, né? Então é uma lógica administrativa que exige da equipe médica, né, uma carga de trabalho no serviço administrativo bastante grande, mas necessária. A partir desse momento, então, a Secretaria de Saúde, ela toma a decisão de dar publicidade para esses dados por 2 grandes motivos. Primeiro, nós temos uma lei municipal que foi aprovada no passado na Câmara de Vereadores, que solicita que a Secretaria de Saúde passe a disponibilizar esses dados, não só de central de leitos, mas também de consultas, né? O nosso departamento de informática tem trabalhado para isso. A parte de consultas e exames nós já conseguimos avançar, e a parte de leitos para a central de leitos, como o sistema informatizado ele é um sistema próprio do Estado, nós não conseguimos avançar no link necessário para que esse dado seja atualizado rapidamente. Então, nós optamos, né, em fazer isso de maneira manual até que a gente consiga avançar nessa discussão. Diariamente, o serviço social das unidades de pronto atendimento monitoram todos esses pacientes, atualizam essas tabelas, tá? E em torno das 11 horas da manhã, eles têm aí uma tabela de Excel que é encaminhada já desde o ano passado para o Conselho Municipal de Saúde e para o Ministério Público diariamente via e-mail, mala direta, tá? Eu recebo também, a Sônia, a doutora Luciana, que é diretora de atenção às urgências, e o prefeito também recebe essas informações para que a gente possa acompanhar e insistir na busca de vagas para esses pacientes. Então, a nossa escolha nesse momento foi de suprimir algumas informações desta planilha que já existe, né? Organizar pela Secretaria de Comunicação uma tabela um pouco mais sintética, abreviando os nomes desses pacientes para que a gente não exponha esses pacientes, né? Colocando só as iniciais do nome, a idade, né? A gente suprime o campo diagnóstico, porque essa é uma informação que a gente não pode dar publicidade, né? Existem restrições do Conselho
de medicina em relação a isso, e a gente coloca aí o tempo que esse paciente já está clicado, aguardando a disponibilidade de vagas. Essa informação, com certeza, melhora o controle social de todo esse processo. A gente acredita que dando visibilidade, né, não só a imprensa, mas os familiares e a população em geral percebe, né, que este é um problema que nós estamos enfrentando, que não é de hoje, né, e principalmente que nós temos uma limitação importante na resolução desse problema. Nós temos um limite, né, que nós podemos agir. A Secretaria Municipal de Saúde não pode autorizar, né, o pagamento de internações hospitalares. Nós fizemos várias negociações ano passado com o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas entende que a gestão é estadual e que compete sim ao governo do estado a demanda dos leitos hospitalares e a cobertura e a responsabilidade por esses leitos hospitalares. Então esse dado, nós entendemos que ele poderá ser disponibilizado na íntegra no início da tarde. Eu acho que fica um horário bom, porque essas planilhas vão chegar, né, atualizadas por volta das 11 horas, 11h30, até que a gente organize elas e coloque no link. A gente acredita que em torno das 13 horas seja um bom horário, né, para que elas tenham atualização diária. Os pacientes que já receberam alta naquele dia já não vão contar naquela planilha, aqueles que já foram transferidos também não aparecem mais naquela planilha, e só aqueles que permanecem ao longo do dia. É uma planilha que ela é bastante flexível, obviamente que ao longo do dia isso também tem um movimento, a gente não consegue atualizar ela todas as vezes ao longo do dia, então ela só no outro dia que a gente vai saber se um paciente que estava aguardando no dia anterior já saiu ou permanece à procura desse leito hospitalar. Acho que é uma questão geral, né? E aí a gente abre para que vocês contextualizem e façam as perguntas que julgarem necessárias. Secretário, para os pacientes em si não tem mudanças, né? É mais para que a comunidade, as pessoas entendam o que acontece e os problemas que vocês enfrentam. Mas para o paciente que aguarda, que está no leito, não há uma mudança. Não, porque a família e o paciente eles já recebem essa informação dentro da própria unidade de pronto atendimento, né? Então, não é uma informação que é do desconhecimento do usuário. Esse dispositivo, ele cumpre a lei municipal. Eu acho que a gente precisa destacar, nós temos uma lei, a gente precisa valorizar as leis que são construídas no sentido de dar transparência para a informação pública, que é de interesse naquele período. As tomografias e as ressonâncias magnéticas e os ultrassons, eles eram realizados de segunda a sexta-feira em horário comercial. Logo em fevereiro do ano passado, nós conseguimos credenciar serviços e nós temos a disponibilização desse apoio diagnóstico nas 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados. Né? Por quê? Porque isso facilita o diagnóstico médico para que a gente permaneça o menor tempo possível com os casos mais complexos, né? Em casos de infarto, de traumas de crânio, de AVCs e outras circunstâncias. Então, é uma informação de controle social mesmo, é para dar visibilidade a uma questão que está posta na nossa sociedade, tem sido muito criticada, e a gente precisa sim que com essa visibilidade, eu acredito que há uma tendência, há uma discussão maior, né, e a gente buscar alternativas comuns. Secretário, existe um número de leitos, por exemplo, para a cidade de Cascavel, nessa parceria com o Estado, ou isso não há qualquer definição? Não há definição. Os leitos SUS, eles são definidos de acordo com o PDR. O PDR é um instrumento denso, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde, com base nas regiões de saúde. Então, e com base também nas demandas de alta complexidade. Ele está disponível na página da Secretaria de Estado da Saúde, é um instrumento importante que eu acho que vocês poderiam acessar também. Então, com base nesse PDR, a Secretaria de Estado da Saúde determina quais são os serviços de referência para cada uma das circunstâncias em saúde que possam ocorrer. E quais são esses hospitais que são credenciados. Quem regula essa distribuição é o complexo regulador, que é a Central de Leitos e a Central de Regulação de Urgências. Então, o paciente, quando ele entra na Central de Leitos, o médico da Central de Leitos vai determinar, o paciente que está em Foz do Iguaçu, com uma fratura de fêmur, qual é o serviço de referência definido no PDR? É o Hospital Universitário de Cascavel. Esse paciente vai vir para Cascavel. Nós temos um paciente em Cascavel que tem uma hemorragia digestiva. Qual que é o serviço de referência? É o Hospital São Lucas. Então, a busca, ela se dá com base nesse plano.
O que tem acontecido é que os municípios pequenos que possuíam hospitais foram fechando seus hospitais e não construindo serviços substitutos. Então, qualquer situação de urgência num município pequeno acaba, inevitavelmente, sendo trazida para Cascavel. Muitas vezes um paciente com uma situação menos grave do que os nossos pacientes das UPAs acessem os leitos em Cascavel mais rapidamente pela insuficiência de serviços de referência naquela microrregião. E aí acaba por utilizar os leitos em Cascavel, né, que não são só de Cascavel, como a gente disse, são de gestão do Estado para utilização. Nós discutimos que essa oferta ela não tem sido equitativa, né? A portaria 1111 de 2002 é uma portaria do Ministério da Saúde, ela estabelece que a cada ano 7,5% da população vai precisar fazer internação pelo Sistema Único de Saúde. Com base nisso, eles aplicam na população estimada e calculam o número de internações mês que aquele município teria direito e se programa a IH. Essa portaria ela já foi revogada, mas ela ainda é a referência que o Estado utiliza. E o Estado programou para o município de Cascavel, com base na população de 2010, que era de 286 mil habitantes, hoje nós já estamos quase em 320 mil, que Cascavel teria direito a 1.800 internações SUS por mês, né? Em Cascavel são realizadas atualmente 3.200 internações SUS, sendo que dessas 3.200, nós, no ano passado, monitoramos o mês que a gente mais conseguiu internar foram 1.300 internações. Então, nem aquele teto de 1.800 estabelecidas com base numa população de 2010 que já está defasada, nós não estamos conseguindo internar. E entre 1.300 e 3.200 são 1.900 internações que estão sendo realizadas em Cascavel de outros municípios que não têm pactuação com o município de Cascavel, né? Então essa é a discussão. E o município de Cascavel não tem interesse em pactuar com outros municípios mais AIH, a não ser que se amplie a capacidade instalada. Não é trazer a IH, não é trazer mais dinheiro se eu não tenho o lugar para colocar esses pacientes, né? Então eu dependo do leito físico e não do teto financeiro. Eu tenho 500 internações por mês que eu deixo de executar porque eu não tenho o leito para fazer, e não porque me falta, né, via Estado, a capacidade financeira para o pagamento. E diante disso, o senhor acredita numa falta de gestão eficiente da central de leitos? Porque disse hora que não faltam leitos, a gente percebe que faltam leitos, então é falta de gestão mesmo, na verdade? A gente acredita que nós não temos leitos qualificados em quantidade suficiente. Quando você faz uma análise de toda a região de saúde, ou 10ª regional, ou da macro-oeste, em números absolutos de leito, existem leitos em quantidade adequada. Mas nós temos muitos leitos em hospitais muito pequenos, com uma capacidade muito limitada de tratamento, que eles entram nessa conta, mas eles não conseguem fazer o manejo de um paciente com fratura, né? Nós temos hospitais na região que não tem ortopedista, não tem cardiologista, não tem endocrinologista, eles têm um cirurgião e um clínico. Então, são hospitais de 50, 60 leitos que não conseguem realizar tratamentos básicos, né? Então, eles entram na conta do número de leitos, mas eles não são leitos qualificados. Então, toda vez que esse paciente tem uma complicação, ele acaba migrando para um leito de Cascavel ou mesmo de Toledo, que passa por uma situação muito semelhante à nossa, que são os leitos qualificados. Então, a política é de qualificação dos hospitais de pequeno porte, né? Se esses hospitais de pequeno porte dos municípios no entorno não tiverem capacidade de resolver os seus problemas, né, de realizar as suas cesarianas, né, os seus partos normais, nós vamos ter historicamente problemas. Hoje, por exemplo, a maternidade do Hospital Universitário, ela está sempre sobrecarregada, né, porque a maior parte dos municípios da região não tem uma maternidade de referência, né? As pessoas vêm nascer em Cascavel porque não existem outros hospitais de referência na região para o nascimento. Mas é problema de gestão, então, como o David falou, secretário, porque o Estado não está para isso.
hospital, por exemplo? Eu acho que é um problema de muito longo prazo que vem acontecendo, né? A gente não pode dizer que em 2, 3 anos se corrige esses problemas. Nós temos acompanhado pelo Conselho de Secretários Municipais da Saúde, eu sou presidente desse conselho nos 24 municípios aqui da região, existem municípios muito pequenos que possuem 2 hospitais. Cada hospital representa um grupo político, né? E naquele momento, aquele hospital que representa determinado grupo político atende SUS, só que aquele município não tem condições de ter um único hospital bom. E ele mantém 2 hospitais, né? O COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, fez um levantamento no ano passado, uma pesquisa extremamente importante. Nós temos pequenos hospitais na região que chegam a ter um custo de internação por paciente de mais de R$30 mil. Para se ter uma ideia, considerando, eles levantaram todas as despesas que se tem para manter aquele hospital em funcionamento ao longo de um ano e a média de pacientes que eles internam ao longo do ano, quanto custa a internação de um paciente. Para se ter uma ideia, o custo médio de um paciente na UOPECAM, no CEONC, no HU em Cascavel é de R$1.700, de um hospital de altíssima complexidade. Então, quantos pacientes a gente poderia manter em Cascavel com o que se gasta em hospitais de baixíssima resolutividade? É um problema crônico, é um problema do Brasil, né? Houve uma expansão da rede hospitalar na década de 70, que foi financiada, né, pelo antigo Sistema de Seguridade, né, Social, que financiava o INPS, né? Só que não houve sustentação desses pequenos hospitais e hoje a crise está instalada, né? E infelizmente os grandes centros, eles respondem drasticamente por tudo isso, né? A realidade que Cascavel vive é a realidade de Toledo, de Maringá, de Londrina, de Curitiba, que polariza o atendimento, né? Quando a gente discute, por exemplo, o serviço de oncologia, as pessoas que vêm da macro-região para atender oncologia, elas não vêm só para atender oncologia, elas vêm de mudança, elas passam a ser moradores de Cascavel, né? Então, além de trazer o seu ente para ser cuidado no nosso serviço, elas passam a utilizar, né, a nossa rede pública de serviços, demandar escolas, creches, né, trabalho, e muitas vezes a gente não dá conta de responder a esse crescimento que acaba sendo desorganizado, porque o município polariza, num curto espaço de tempo. Secretário, é cada vez mais crescente o número de famílias que têm pessoas internadas nas UPAs que procuram o Ministério Público para a solução do problema, no tocante à central de leitos. Existe por lei um prazo máximo após o clique do cidadão para que ele seja atendido ou não existe? Não existe. Sempre vai depender da condição clínica, né? Existe um prazo razoável que a portaria traz e recomenda, né? Que o paciente, a partir do momento que ele tem uma indicação de internação hospitalar, né, ele, há 24 horas a partir dessa solicitação. Mas isso é uma recomendação, né? É diferente daquele paciente que está numa condição de risco iminente de morte, que aí se utiliza o dispositivo de vaga zero, que a remoção ela precisa acontecer tão logo a Central de Regulação Médica vinculada ao SAMU consiga a disponibilidade de pelo menos uma maca para colocar esse paciente, que não é, a gente repete, a condição ideal, né? Muitas vezes a gente para as ambulâncias do município para manter as macas que estão dentro das ambulâncias dentro dos hospitais para colocar esse paciente. Mas o fato de ele estar sendo atendido na UPA não significa que seu estado não se agrave. Com certeza não. Existem condições que, pelo seu diagnóstico, elas têm um curso de agravamento enquanto você não intervir de maneira oportuna, né? A UPA, por mais que a gente tenha incrementado o perfil de medicamentos, nós melhoramos muito o perfil de drogas, né, e antibióticos, de equipamentos para a manutenção desses pacientes, ele não é um hospital que pode fazer intervenções cirúrgicas e ele não tem habilitação para a aquisição de determinados medicamentos e antibióticos, né? Então, quando você atrasa a transferência de um paciente que tem uma indicação absoluta de internação hospitalar, você compromete o prognóstico, você compromete, sim, o desfecho do quadro clínico desse paciente. Secretário, essa iniciativa da Prefeitura, agora com a divulgação dessa lista, pode de alguma forma contribuir, às vezes, para reduzir esse tempo de espera após o clique? Por exemplo, ontem a gente teve informação de que um paciente de 52 anos estava há 20 dias internado. Você acha que isso pode contribuir, às vezes, para
pressionar o Estado para agilizar esse processo? Com toda certeza, né? Eu acho que o controle social ele é fundamental. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde que tem assumido um papel de protagonismo nesse processo, né? O próprio Legislativo tem nos inquirido diariamente em relação a todas essas demandas, né? Porque eles também são inquiridos pela população, né, para que construam leis mais adequadas. Obviamente que o nosso Legislativo não consegue legislar em recursos que não são de domínio do governo municipal, né? Então, quando ele propõe que a Secretaria Municipal de Saúde dê publicidade para essas informações, para que os próprios vereadores, o controle social, o Ministério Público, né, e toda a cadeia de divulgação, a imprensa, né, possa dar publicidade, de certa forma isso cria um movimento positivo no sentido de mostrar que existe sim um problema que muitas vezes estava guardado conosco, né? Pode causar um desgaste com o governo do estado, que tanto tem investido em Cascavel? Olha, eu acredito que não, né? Os dados são públicos, né? E eles precisam ter publicidade adequada. E nós precisamos cumprir a lei, né? Eu acho que a gente está indo nesse caminho e a gente acredita que a Secretaria de Estado da Saúde trabalha com muito respeito com a autonomia que o município e a Secretaria de Saúde têm em relação a essa informação. Secretário, existe uma possibilidade de resolver, pelo menos por enquanto, esse problema dos leitos em Cascavel, referente aos pacientes da cidade? Porque quando a gente vai nas UPAs, a reclamação é constante exatamente sobre esse problema que você apontou, que a maioria dos pacientes que vêm de fora tem prioridade em atendimento e quem é daqui não consegue uma vaga nos leitos, não consegue um leito nos hospitais da cidade. Como que fica essa priorização quanto à escolha de um paciente que vem de outra cidade e ao que mora aqui? E existe alguma possibilidade de resolver, até que novos leitos sejam disponibilizados, o problema dos pacientes da cidade de Cascavel? O critério ele é um critério clínico da central de leitos, né? Eles possuem médicos reguladores. Vai depender, então, do diagnóstico que esse paciente apresenta e daquele PDR que a gente colocou. Enquanto não se modificar o PDR, que é uma competência da Secretaria de Estado de Saúde para fazer, e para que ela faça, ela precisa de outros prestadores que assumam parte desses credenciamentos, né? Eu não acredito que a gente tenha uma resposta rápida a esse problema, né? O que a gente tem pedido, né, é que considere sim as demandas do município de Cascavel e que não coloque o município de Cascavel sempre nessa situação de segunda escolha para a transferência de pacientes, porque quando um paciente está num município do entorno e está num hospital, ele está em tese sim num hospital, o nosso paciente está numa unidade de pronto atendimento que na hierarquia é menos do que um hospital. Assim como o município de Cascavel tem feito investimentos importantíssimos no incremento das suas UPAs, a gente precisa que esses municípios também incrementem os seus hospitais, né? Eu tenho hoje ortopedista na UPA, é a única unidade de pronto atendimento no Paraná que possui ortopedista. Não há previsão legal hoje para se manter serviço de ortopedia nas unidades de pronto atendimento e no Paraná é a única, né? Nós recebemos a visita no mês passado do secretário de Saúde de Maringá para conhecer esse tipo de serviço. Então, eu tenho numa UPA que não tem essa obrigatoriedade, eu tenho serviços, eu tenho um psiquiatra que faz interconsulta, eu tenho outras especialidades que fazem interconsultas, e eu tenho hospitais na região que não têm esse serviço, né? Então, o meu paciente de ortopedia que se fratura, eu resolvo numa UPA, e os outros que estão em hospitais precisam vir para Cascavel, mesmo fratura simples, né? Então, enquanto não houver, né, essa discussão de fortalecimento desses hospitais, eu não consigo enxergar um horizonte rápido de solução desses problemas. Muito bem, você acompanhou aqui com a gente a coletiva aqui do secretário municipal de saúde, Cascavel, falando sobre a nova determinação da secretaria de divulgar todos os dias, diariamente, né, a lista de pacientes internados. Com isso, então, trazendo a transparência aí sobre essa lista, a imprensa e todos terão visibilidade do tempo de espera de pacientes, do tempo que um paciente passa internado e também, é claro, pode ser um primeiro passo para pressionar o governo do estado na abertura de novos leitos aqui na região de Cascavel. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Repórter Betânia Davis para os jornais Hoje News e o Paraná.